Já se perguntou por que não importa que método de estudos você utiliza, ele simplesmente não te ajuda a aprender? Bom, em 2015 eu vivi um pouco disso quando eu estudei mais de 1000 horas para conseguir o meu certificado de conclusão de ensino médio. Eu até consegui o certificado, mas em 2016, tentando reaver algum desses conhecimentos, eu percebi que a maior parte do que eu tinha estudado 6, 7, 10 horas por dia já tinha desaparecido completamente da minha memória. Depois disso, eu passei mais de 12 meses pesquisando o que poderia ter acontecido de errado, testei dezenas, se não centenas de novas técnicas de estudos e nesse vídeo eu vou te mostrar qual o segredo para ficar mais inteligente que 99% das pessoas sem ter que ficar mais horas estudando e o sistema que eu uso para aumentar a minha inteligência em ciclos de 30 dias. Mas antes, o que é inteligência? E saber disso é importante porque é o que te diferencia entre aprender algo uma vez e esquecer quase tudo depois, ou lembrar por anos aquilo que você estudou e quem sabe por toda a sua vida. Então olha para essa foto. O exercício que você está vendo é chamado de supino e nele tá tudo que você precisa saber sobre inteligência. Então imagine que uma pessoa começou os primeiros dias dela numa academia e chegou a hora dela fazer o exercício de supino. Como ela começou agora, serão várias as coisas que ela não faz a menor ideia de serem importantes. Para ficar mais claro para você, olha essa lista que eu compilei sobre as coisas que uma pessoa que faz o supino pela primeira vez não faz a menor ideia. Primeiro, não sabe como executar o exercício. Segundo, não tem músculo necessário para aguentar 5, 10, 20 quilos. 3, não sabe fazer o aquecimento específico daquele músculo para uma melhor performance. E 4, não sabe ativar o músculo durante a movimentação do exercício. Então é comum, dentro desse período de descoberta, que os praticantes usem apenas a barra. Assim, por meio da experiência de aprendizado, consegue eventualmente melhorar e construir a competência necessária para executar o exercício. E presta atenção porque da mesma forma, a inteligência é composta por vários elementos. Quais são esses elementos que você precisa entender sobre a inteligência? Primeiro, as suas experiências de vidas vão influenciar a sua inteligência. Segundo, a sua rapidez em se adaptar ao ambiente que você for colocado. Terceiro, a sua memória. Quarto, a sua criatividade. E 5, a sua habilidade de tomada de decisões. Então a inteligência é como um guarda-chuva composto de várias outras habilidades e sub-habilidades. Então, se você já sentiu que os métodos de estudos que você está utilizando param de funcionar quase que do nada, esse aqui é o grande motivo que você precisa refletir. Ter uma inteligência abaixo da média quer dizer que você tem uma ou mais dessas habilidades cognitivas mal desenvolvidas. Então, a pergunta-chave aqui é o seguinte: qual é o caminho para desenvolver essas habilidades? Então, eu te disse agora há pouco que o desenvolvimento da inteligência é semelhante ao desenvolvimento do seu corpo numa academia. Isso porque o caminho para desenvolver a sua inteligência vai requerer 2 passos. No primeiro, a gente vai fazer uma prática cognitiva e no segundo, a gente vai usar as habilidades nos seus estudos. As habilidades que você desenvolveu na prática cognitiva. E o mais importante é que você precisa saber como concretizar esses 2 passos. Você precisa saber, e eu vou te contar ao longo desse vídeo, 3 coisas. Você precisa saber quais são as práticas que devem ser executadas, você precisa saber como executar essas práticas e você precisa saber quais habilidades precisam ser desenvolvidas. Bom, para entender isso melhor, vamos voltar em 2016, quando percebi que estudar 6 horas por dia não era o mesmo que aprender conhecimentos e habilidades por 6 horas. Assim, quem diria que o consumo do material, que já é muito difícil para a maior parte das pessoas, ler livro, assistir videoaula, etc., não é o que mais impacta o seu aprendizado e o desenvolvimento da sua inteligência ao longo prazo. Nessa época eu comprei um livro chamado Direto ao Ponto, do Anders Ericsson. Esse livro aqui, ele explicava uma técnica de aquisição de expertise chamada prática deliberada. E lá dizia, o que não me surpreendeu nessa etapa da minha vida, que o consumo do material de estudos não era a atividade mais importante a ser feita para quem tem como objetivo o desenvolvimento de expertise. O foco principal deveria ser em identificar e treinar as habilidades e microhabilidades específicas
da expertise que eu desejo ficar bom. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri isso é parar de estudar 100%. Mas isso não durou muito tempo, porque na semana seguinte eu já tentava descobrir quais deveriam ser os meus próximos passos. O que eu entendi disso tudo é que a maneira como eu consumo e estudo de um modo geral deveria mudar. E isso para mim era super problemático. Essa forma baseada no esforço de assistir aula, de ler apostila, de ler livros, de ler sites, era 80% do que eu fazia. Eu passava 5, 6 horas maratonando videoaulas, vendo playlists inteiras, e mesmo assim, como eu não estava vendo resultado, eu usava o restante do tempo para melhorar a minha estratégia de estudos. E aí que eu descobri isso tudo. Depois eu li dezenas de livros sobre aquisição de conhecimento para tentar descobrir quais seriam as minhas próximas ações, e acabei montando um sistema de aprendizado pessoal e fui ajustando à medida que eu ia encontrando partes que eu poderia incluir nesse sistema para me ajudar a aprender melhor. E o sistema funcionou? Funcionou. Ele me ajudou a reter mais informação sem ficar mergulhado em revisão, me ajudou a entender muito mais rápido as informações que eu já tinha estudado antes, ou aquelas informações super novas que eu não tinha conhecimento prévio, e claro, elevou a minha inteligência de maneira drástica. O nome desse método que eu fui desenvolvendo e foi melhorando desde 2016, eu dou o nome dele de PADC, e ele possui 4 estágios. Então vamos começar com o primeiro estágio. Imagine que a gente entra em uma corrida que vai da pracinha do seu bairro até o terminal de ônibus mais próximo dela. A largada acontece e a gente começa a correr. Só que no meio do caminho eu tiro o meu Google Maps e encontro uma rota mais próxima entre o local onde é que eu tô e o terminal. Nesse cenário, quem que você acha que vai chegar lá primeiro? A resposta correta seria eu, mesmo que você conheça a rota entre a pracinha e o terminal. Se uma pessoa tiver uma maneira de levar em consideração todos os caminhos possíveis e encontrar o melhor caminho, essa pessoa ganharia. E é a mesma coisa que acontece aqui no primeiro passo. Para aprender qualquer assunto rápido, é preciso fazer uma rotina de preparação. E um estudante que domina a rotina de preparação consegue ter um mapa, uma visão do todo do que ela precisa fazer, exatamente qual é a melhor rota, e, como resultado, consegue chegar ao seu objetivo muito mais rápido. Essa rotina possui 3 passos, então anote aí para você saber e dominar esse estágio. No passo número 1, você precisa responder a pergunta: o que você pretende aprender? A resposta pode ser um pouco ampla, abrangente. 3 exemplos. Quero aprender a programar um site. Quero aprender a entender inglês. Quero aprender matemática financeira. Nesse ponto, a gente quer definir um alvo. E a gente escreve essa frase que esclarece pra gente o que é esse alvo. No passo 2, você vai responder em que ordem você pretende aprender para chegar a esse alvo. Aqui fica mais fácil se você puxar da sua memória um livro didático, aqueles de escola, de ensino fundamental ou ensino médio. Normalmente, quando você abre aquele livro, você vai encontrar um índice. O índice é basicamente um conjunto de tópicos e subtópicos. A somatória desses tópicos vai resultar na conquista desse alvo definido. No meu treinamento, eu chamo isso de construção do currículo pessoal. E um exemplo que eu posso te dar para esclarecer isso é esse mapa mental que eu encontrei no site Matemática Azul. Olha só, 6º ano, e aí lá dentro, ó, estatística, você encontra vários componentes que em conjunto formam a habilidade principal. Então, se você me dissesse: Adriano, eu quero aprender a matemática do 6º ano, aí eu diria para você o quê? Primeiro você tem que aprender os números naturais, que é composto por 7 tópicos. Depois você tem que aprender o MMC e o MDC, que é composto por 6 tópicos. E assim por diante. Agora, existe uma coisa extremamente importante desse passo que eu ainda não te contei. Os tópicos que você estuda, eles agregam conhecimento prévio. E isso é útil para aprendermos outros tópicos posteriormente. A ideia é que os tópicos que a gente vai aprender, como por exemplo, quero aprender cálculo. Esse tópico cálculo requer
um conhecimento prévio que você deve ter. Se você não tem o básico de álgebra, não tem como você dar conta de cálculo, porque os conhecimentos de álgebra entregam a competência que você precisa para entender cálculo. No passo 3, você vai responder: como pretende aprender a essa habilidade? Aqui é muito fácil, é só você dar uma olhada aqui no canal, encontrar ali alguns vídeos sobre as habilidades de estudos que você quer desenvolver, escolher algumas delas e começar a testar no seu material de estudos. Mas escondido na preparação existe um inimigo do aprendizado. É o que eu chamo de hiperplanejamento. O que acontece é que existe uma satisfação pessoal, uma satisfação emocional no processo de planejamento, o que acaba enganando o nosso cérebro e diminuindo as nossas ações para concluir o que foi planejado. O seu progresso nos estudos acaba parando e você gasta o seu tempo disponível apenas planejando o que você pretende aprender, como que você pretende aprender, sem nunca avançando no seu projeto de aprendizado. Esse inimigo é vencido com uma solução bem simples e que me surpreende a maioria das pessoas não fazerem. É só você colocar um prazo para finalizar esse período de planejamento, digamos um dia. Então, em um dia eu vou criar o planejamento para aprender cálculo. Se eu não terminar em um dia, eu vou parar o planejamento, seguir para as etapas posteriores e daqui um mês, daqui uma semana, eu volto para a etapa do planejamento. Mas não vai adiantar fazer uma preparação perfeita se na hora de estudar o conteúdo você cometer alguns dos piores erros que um estudante costuma cometer nessa etapa. Eu falo sobre esse erro daqui a pouco, mas antes vamos introduzir aqui o estágio 2. Aqui o objetivo principal é aprender o conteúdo, e para isso a gente vai seguir 2 passos. Então, começando com o passo 1, eu já estudei no corredor de uma faculdade e em uma biblioteca, e quando eu entendi a diferença entre essas duas localizações, eu consegui economizar centenas de horas de estudo, sem brincadeira. Acontece que o seu cérebro precisa de um ambiente adequado para poder performar os seus melhores níveis de cognição. O que eu notei é que não adianta estudar em um ambiente barulhento ou bagunçado ou problemático, porque eu não consigo performar em um nível de cognição que garanta para mim o aprendizado. Mas também se engana quem acha que somente organizar o seu quarto de estudos vai te ajudar nesse processo. O que eu fiz para mim, vou te recomendar, é uma checklist que você vai manter em algum lugar e vai conseguir passar ponto a ponto resolvendo essas questões que atrapalham o nosso foco. Primeiro, elimine as distrações externas, como telefones, músicas e interrupções. Elimine as distrações internas, como o estresse, a ansiedade e o perfeccionismo. Depois, você precisa treinar o foco como um músculo, fazendo prática de meditação, tendo consistência, refletindo sobre o seu sistema e melhorando continuamente. O seu tempo, ele precisa ser usado da melhor forma possível. Então agora vamos para o passo 2. Uma coisa que você precisa entender é que tudo que a gente aprende pertence a um determinado contexto. E o que isso significa exatamente? Você já viu algum time de futebol treinando no campo do seu bairro? Você vai notar que eles fazem muitos drills, né? Vários tipos de exercícios de repetição bem específicos. Ou seja, eles não fazem um tipo de treino que vai ajudar aos jogadores no desenvolvimento de todas as habilidades referentes ao jogo de futebol. Então eles treinam chutar uma determinada distância, eles treinam um determinado tipo de chute, eles treinam correr e chutar, eles treinam movimentos diferentes. E quando eles estão treinando, eles fazem apenas aquele exercício várias e várias vezes até terminar a série. E aí eu repito o que eu acabei de te falar. O conhecimento normalmente não é generalizável. É um tipo de treino para aplicar os conhecimentos a um tipo de contexto. E um dos grandes erros que um estudante iniciante faz é tentar pegar o que ele está estudando ali no dia a dia dele e generalizar para outros cenários que ele não está nada preparado. Então, no passo 2, você precisa direcionar o seu aprendizado para áreas específicas do conhecimento que você pretende adquirir. Cerca de 80% do seu tempo de estudos precisa estar alocada para o treinamento e desenvolvimento dessas áreas específicas. Então, vamos analisar um cenário. A pessoa pretende aprender Python, que é uma linguagem de programação. Ela passa todo o tempo dela vendo um curso completo de Python na Udemy de 200 horas. Ou ainda ela vê um vídeo de 10 horas no YouTube de tudo que você precisa aprender
sobre Python. Aí você entende o seguinte: primeiro, essa pessoa é uma pessoa que está disposta a se esforçar, mas o esforço dela não está direcionado para o que ela pretende realmente como alvo. Então esse tempo dedicado possivelmente está sendo desperdiçado. Nesse momento, se você perceber que já passou por uma situação parecida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Então nessa situação, o que a gente faz? Primeira coisa, você vai entender o contexto onde espera poder usar esse conhecimento ou habilidade, deixa ele explícito, escrevendo em um lugar só. Eu vou te dar exemplos daqui a pouco. Direcione mais de 80% do seu tempo dedicado aos estudos nessa única atividade. Como eu disse, veja alguns exemplos para esclarecer isso um pouco melhor. Ah, Adriano, vou aprender matemática. O que você vai fazer? Primeiro, você não vai pegar uma lista de assuntos relacionados à matemática e vai estudar. Primeiro, você vai pensar na sua vida. Em qual é o contexto que você vai usar, que pretende aprender esse assunto. Se você está querendo aprender matemática para controlar as contas de casa com mais clareza, então você vai focar em entender os conceitos de matemática financeira, vai aprender as fórmulas de juros simples e compostos, vai aprender a usar a regra de 3, vai aprender a fazer a fórmula soma no Excel, vai aprender a construir um compromisso mensal para fazer uma análise da sua planilha, ou é claro, você pode usar um aplicativo, né? Ah não, Adriano, eu quero aprender Python para trabalhar na área. Nesse caso, eu encontrei esse mapa aqui que especifica como o mercado espera que os seus profissionais dominem esse assunto. Além do texto explicando em detalhe o que ele espera de um desenvolvedor, ele colocou aqui alguns exemplos dos conceitos e das técnicas em sequência do que a pessoa precisa dominar. Não vale a pena passar 10, 20 horas fazendo cursos gerais, genéricos e iniciantes de Python, por exemplo, quando o seu objetivo é conseguir um emprego em 2, 3 meses. Para aumentar a sua inteligência, o aprendizado ele pode ser acelerado quando você corta a gordura, para de perder tempo estudando o que você não precisa. As técnicas que você vai treinar para desenvolver as habilidades, elas precisam estar alinhadas a esse contexto do uso desse conhecimento. Só que durante os estudos existe algo que sempre acontece. E se você ignorar isso, ele vai te fazer perder meses da sua vida estudando à toa. Mas a solução está ali no estágio 3, então presta bem atenção. Bom, falando aqui do estágio 3. Então imagine que você precisa acordar cedo todos os dias para ir comprar pão na padaria. Você vai de bicicleta por ser mais rápido. Só que tem um problema na sua corrente. Toda vez que você sobe nela, a corrente acaba saindo e isso acontece pelo menos 2 vezes todos os dias de manhã. A solução parece ser simples, você agacha, pega a corrente e corrige ela ali no arco do pedal. 3 meses se passam, alguém te chama em um canto e diz: por que você não leva essa bicicleta para consertar a corrente? Bom, você pegou a ideia? Nesse exemplo que eu dei, a pessoa continuaria fazendo esse mesmo comportamento, que alguns vão chamar de errado, outros vão chamar de certo, sem perceber que haveria uma solução melhor para esse problema. E aí que entra o estágio 3. Processo de correção. Esse processo ele tem 3 passos. E com eles você vai conseguir resolver um dos maiores problemas que um estudante costuma enfrentar ao aprender coisas novas e não conseguir progredir mesmo se esforçando. E ele não consegue progredir porque ele, sem saber, está estudando da maneira errada. Ele está aprendendo as informações erradas, ele está treinando as habilidades erradas. E ao fazer isso dia após dia, mês após mês, isso gera uma frustração. Da frustração vem a indiferença e a desistência do desenvolvimento daquela competência. Então vamos começar com o passo número 1. Aqui o que a gente vai fazer é identificar quais são as fraquezas que a gente percebe ao praticar o estágio 2. Por exemplo, para controlar as finanças no Excel, você precisa adicionar uma fórmula na célula. Mas quando você soma os ganhos e os custos do mês, o valor final não faz o menor sentido. Nesse contexto, você poderia inferir que uma fraqueza na sua competência seria encontrada nas fórmulas que estão sendo utilizadas. Com essa fraqueza identificada, a gente vai para o passo número 2. Aqui, a gente vai isolar essa fraqueza. Identifiquei a fraqueza. Vamos isolar ela aqui para a gente conseguir lidar com ela. E o jeito de isolar é bem simples. Você vai pegar o seu aplicativo ou, se você prefere, papel e caneta e vai escrever de maneira articulada qual é essa fraqueza. Acredito que o que eu sei sobre fórmulas está errado. O somatório
dos custos e dos ganhos não faz o menor sentido. Preciso melhorar as minhas habilidades com fórmulas no Excel, fórmulas matemáticas no Excel. Percebe? Você vai escrever de maneira clara o que você acredita ser o problema, o que você acredita ser a fraqueza daquela situação. E com isso descrito, a gente passa para o próximo passo. No passo 3, a gente vai organizar as práticas de maneira bem específica. O ponto final aqui desse processo é elevar essa fraqueza a um nível pelo menos igual às habilidades anteriores. E eu vou te dar um exemplo daqui a pouco para você entender bem como isso funciona. Digamos que a gente esteja tentando fechar essa matéria aqui. E aqui nos números racionais está tudo bem, potencial e radiação também, mas aí no meio de um teste ali de números inteiros, a gente percebeu uma fraqueza. A gente ainda não conseguiu conceber a ideia de conjuntos, não está claro na nossa cabeça o que isso quer dizer, reunião de conjunto, cálculo com conjunto, movimentação de elemento dentro do conjunto, aquilo está muito bagunçado, não faz o menor sentido. Então, nesse momento, o que você deveria fazer é basicamente isolar essa fraqueza aqui, você captura, escreve isso em algum lugar, pausa o avanço do projeto para os tópicos que se seguiriam e com isso isolado, a gente desenvolve práticas para elevar esses tópicos e subtópicos aos níveis das habilidades já dominadas. Isso quer dizer que você vai começar a fazer um brainstorming, por exemplo, e se perguntar o que eu não entendi sobre números inteiros. Você vai fazer uma pesquisa extra sobre esse assunto, vai identificar o que compõe cada uma dessas coisas, quais são os conceitos que fazem parte desse conhecimento. Você pode buscar vídeos, sim, explicando de maneira mais didática, de maneira mais visual, o que isso quer dizer, até você conseguir chegar em um ponto onde você diz: sim, eu entendo números inteiros, já está em um nível de competência igual ou superior ao que eu já sabia anteriormente e agora eu consigo voltar e avançar o meu projeto. Você deve fazer isso para cada tópico ou subtópico que você deseja aprender, que você montou lá no seu currículo pessoal. E é claro, se você quer que eu pegue na sua mão e te ensine a fazer isso passo a passo, te dando as ferramentas e as práticas para fazer isso, clique aqui embaixo no link e conheça o Fórmula Habilidade de Estudos. Lá eu te ensino a fazer isso com o Notion, tá? No final desse processo, você terá construído um ciclo que aumenta de maneira drástica a sua inteligência a cada 30 dias. O ciclo é mais ou menos assim: você primeiro desenvolve o hiperfoco, você aprende de forma direcionada, você corrige a rota que você está seguindo, você repete voltando ao aprendizado direcionado. E com isso, você vai até o final do seu currículo pessoal de aprendizado. E assim eu consigo te dizer que a cada 30 dias eu aprendo algo novo, eu fico um pouco melhor, eu fico um pouco mais inteligente. Esse é o sistema que me permite continuar dominando novos assuntos e aumentando a minha inteligência a cada novo dia. E mais cedo eu te contei que é essencial você ter um foco de aprendizado, porque é só assim que você vai conseguir saber quais são as práticas que você precisa desenvolver para atingir esse alvo. Só que para absorver as informações que vão te levar a cada novo obstáculo até o seu alvo final é uma das coisas mais difíceis e acaba fazendo com que alguns estudantes voltem a passivamente ficar assistindo videoaulas ao infinito. O problema disso é que vai acabar fazendo você esquecer completamente de tudo que você está estudando em menos de uma semana. Mais cedo eu te contei da importância de, uma vez identificado o seu currículo, passar tópico a subtópico, dominando cada uma dessas habilidades. O processo de aquisição desse conhecimento que você vai desenvolver a cada tópico não pode ser aquele onde você está na frente de um vídeo ou na frente de um livro, simplesmente passivamente assistindo às aulas e lendo o conteúdo em texto. Tratar um conteúdo de estudos como se fosse entretenimento é um erro que vai te custar meses, se não anos, jogados fora e o seu cérebro completamente vazio. Então, para aprender a absorver os conteúdos que você estuda 10 vezes mais rápido, veja esse vídeo aqui a seguir.